Oi, Elisângela, boa noite. Oi, Neia. Eu mandei para você entrar. Ah, Neia entrou. Entrou? Oi, Neia. Olá, Olá. tudo A bem? Fabiana tá falando que vai poder participar meia hora. E tá bom, né? Já tem uma E- personal trainer aqui na nossa live. Verdade. É Jane. KKK, deve ter falado o nome errado. Desculpa, Gisele. O pessoal tá entrando. Gente, obrigada, viu? Obrigada por estar entrando aqui na nossa live sobre foco e determinação. A É, Jane é Jane, minha, tá? a Jane é minha amiga há mais de 20 anos. Uau, tá prestigiando. Que bom, Sim, Jane. sim. Oi, Meire. Oi, Néia, minha amiga linda. Aí, é isso aí. Acho que ela estava rindo porque eu li o sobrenome. Fabiana está falando ainda, mas que eu participei desse processo dela no início. Verdade, né, Néia? Começou com Verdade. a Fabiana aqui. Sim, Verdade. verdade. A Hanna entrou. A Gláucia. Oi, Gláucia. A Gláucia é um amor. Tá A entrando sempre que Gi, pode. a Gi mandou mensagem, falou que tá na academia, mas que tá assistindo da academia, ó. Ah, que beleza. Então, o pessoal está prestigiando a gente aqui. Obrigada, gente. Então, né, vou começar a falar um pouquinho, né? Verdade, você falou, Cândido. Falei, desculpa. Ó, o óculos está aqui. Até comprei outro que eu sentei no outro óculos e estava troncho e eu estava fazendo com ele. Até comprei outro para poder ler melhor. Oi, Gláucia, tá falando, oi, meninas. A Joseni, né? Te amo, pretinha, para você, né? Também te amo, gatão. Isso aí. Então, eu vou começar falando aqui um pouquinho. A gente sempre se apresenta, né, Neia? Porque tem gente nova, tem gente que não me Sim. conhece, né? Tem gente que não conhece você, tirando aí nosso grupinho, né? A Fabiana, algumas pessoas aí que já conhecem a gente. Então, eu sempre me apresento para vocês saberem que eu sou. Meu nome é Luciana Oliveira. Eu me considero uma educadora. Eu sou professora, mas eu me considero uma educadora emocional. Então, eu sou uma treinadora de vidas, eu tenho a formação de Life e Business Coaching, e eu também fiz o curso de PNL, que é o Practitioner. Mas, assim, independente de todas as formações, eu sempre busquei autoconhecimento, eu sempre busquei melhorar, eu sempre busquei evoluir. Eu nunca me contentei em alguma coisa que não estava bom ficar e falar, "Ah, mas não tem jeito para tudo, né? Olha a transformação Sim. do corpo aí, né? Então, eu sempre acreditei que a gente pode sempre melhorar, sempre pode evoluir, e sempre busquei isso, né, na minha vida. Eu estou aqui nos Estados Unidos vai fazer 20 anos, há 19 anos, percorri um longo caminho aqui nos Estados Unidos e hoje me sinto muito mais completa, muito mais feliz, muito mais segura de estar aqui nesse país e de estar compartilhando tudo isso aí com vocês. E agora a Neia vai falar também um pouquinho dela e a gente fala da nossa live. Tá bom. Bom, eu sou a Neia, eu tenho 38 anos, dois filhos e trabalho já há muitos anos como maquiadora, designer de sobrancelha, né? E também amo essa área de desenvolvimento pessoal, amo estudar e os últimos anos aí tem sido uma grande descoberta para mim. Muito bem. Então, você comentou comigo que essa coisa do autoconhecimento, assim, ele entrou há 2 anos mais ou menos assim na sua vida, né? Essa busca mais profunda, né, de autoconhecimento, né, dessas coisas todas. E o tema da nossa live, né, é foco e determinação. Como torná-los um hábito, né? Como que a gente torna foco e determinação em um hábito? Começa contando pra gente como é que então começou. A Fabiana já até colocou aqui que ela começou esse processo aí com você, né, de personal trainer. E conta um pouquinho pra gente como é que começou essa sua história aí dessa transformação. Então, eu passei por algumas mudanças na minha vida, né? E eu não soube levar muito bem. E eu acabei assim encontrando na comida um refúgio, um aconchego, né? Um prazer.
E aí eu comecei a comer, assim, compulsivamente, de Aham. quase passar mal, né? E isso foi acarretando num resultado, que foi que eu comecei a ver, né, visivelmente isso no meu corpo. E aí eu comecei a me sentir mal comigo mesma, minhas roupas já não me serviam mais, minhas calças 36, 38, parava tudo no joelho. Uau! Eu ia pra praia, eu não sentia vontade de pôr biquíni, porque minha barriga, né, caía por cima do biquíni, aquilo me incomodava muito. Foi aí que eu falei, gente, eu preciso fazer algo para mudar isso, né? E, e aí uma amiga comentou, né, que ia começar com uma personal e se eu não queria continuar, começar com ela também, né? E aí foi um começo, né? Foi um começo Entendi. aí e eu fiz 6 meses com uma personal, depois fiz mais um ano com a Fabiana e foi um processo, mas assim, eu me preocupava muito com o corpo, mas eu não tinha começado a trabalhar aqui ainda. Então, Entendi. assim, eu ainda me auto-sabotava, né? Eu treinava 3 vezes por semana e quando chegava todos os dias, entre 4 e 5 horas da tarde, eu comia, assim, tudo que eu via pela frente. Era, aí tu depois do treino comia mais. Sim. Aí depois eu fazia o jantar, né? Tudo fresquinho. Falava, não, eu vou ter que jantar. Ia lá e comia mais 2 pratadas. E às vezes eu já emendava na quinta-feira. Começava quinta, sexta, sábado, domingo. Entendi. Então, assim, mesmo eu me exercitando, eu começava a ver os resultados, mas ao mesmo tempo eu me sabotava porque eu ainda não tinha começado a trabalhar aqui. Tá, então, Neia, só para ficar claro para as pessoas até que querem emagrecer e não conseguem. Então, tipo assim, você treinava com a Fabiana, mas você está dizendo que você treinava o corpo, mas você não treinava a mente. Então, a mente não acompanhava. Como não acompanhava, você ia lá e comia tudo que estava na sua frente, né? Exato. Então, e aí eu comecei eu falei, gente, eu preciso achar como me transformar, né? E aí eu Uhum. comecei numa busca por autoconhecimento, comecei a investir em alguns cursos, né? Até na época você falava alguma coisa sobre autoconhecimento, tudo, a gente até estava falando sobre isso hoje, né? É, E meu fator crítico era muito alto, assim, né? Como confrontava às vezes algumas coisas com as minhas crenças, eu bloqueava, achava que autoconhecimento era um tipo de egocentrismo, né? Na minha ignorância, eu achava assim. entendi. E aos poucos eu comecei a buscar, né? E as duas primeiras chaves que começou esse processo para eu começar nessa questão do foco e a determinação foi eu ter consciência da minha situação, que eu Aham, realmente estava compulsiva, né? Que eu precisava de algo para controlar a minha mente, porque meu corpo eu estava exercitando. Eu já tinha entendi. conseguido inserir, de certa forma, um hábito, né? Mas me auto-sabotava. E a segunda chave foi a autorresponsabilidade, porque eu era aquela pessoa que culpava todo mundo. A culpa é do meu marido, que compra o sorvete, dos amigos que chamam para sair e acaba sempre tendo comida. Então, Aham, eu parei. Essas foram as duas primeiras chaves que virou assim na minha cabeça, né? A autoconsciência e a autorresponsabilidade. Mas até entendi. então, isso não mudou assim muita coisa. Eu fiquei consciente, tá? E aí depois eu comecei a fazer um curso e a pessoa pediu pra gente fazer pra gente colocar no papel do que significava dieta e exercício. E Entendi. eu escrevi e tal, e ela pediu pra gente ler. Quando eu fui ler, eu falei, meu Deus, tipo, dieta, abstinência, passar vontade, passar fome, só tinha coisa Coisa negativa. ruim, então Só não rola. negativos ruins. Entendi. Só pontos Então, ruins, né? E aham. aí ela falou assim, gente, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o significado que a gente dá para as coisas. Tá, então, Neia, vou para aí nesse raciocínio só para eu ler uma coisa aqui que a Fabiana está falando para eu completar isso daí que você está falando. Olha só, a Fabiana está dizendo, sempre falávamos que quem quer emagrecer, né, precisa emagrecer a cabeça também.
Do mesmo jeito que quem faz lipo, depois de um tempo, volta o corpo de antes, né? Se não mudar a mente, né? Tem que ter foco no que você quer. E aí você falou essa coisa da isso que você fez é muito importante, porque eu estou sempre insistindo com as pessoas de como a escrita ela te dá clareza. Ela te dá clareza e como que escrever você realmente passa a se entender. Escrita te traz autoconhecimento. Então, isso que você falou foi muito interessante. Eu começo, né? Eu vou lá colocar o significado que eu, Néia, dou para dieta, né? O significado que foi para dieta e o que mais que E você colocou? exercício. E o significado que eu, Néia, dou para o exercício físico. Ali você teve consciência que tudo que você acreditava e sentia era ruim. Se é ruim, a sua mente não vai dar aquele, ok, faz. Não vai, entendeu? Então, isso que você está falando é uma coisa muito interessante para quem está aí sofrendo, querendo emagrecer, ou para qualquer área da sua vida que você quer mudar e não consegue. Entenda, é muito importante a gente entender o que que a gente pensa e sente sobre aquilo. Do contrário, se você não tiver essa consciência, você não vai fazer. Mas aí continua, porque eu acho que é um ponto importante. As pessoas têm que entender, né, realmente o que que eu penso, o que que eu sinto. Do contrário, nada vai mudar, né? Boa noite, Sônia. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que está entrando. E aí, né? Então, e aí eu entendi que a gente tem três programações de fábrica, né? Nosso Uhum. cérebro ele é como se fosse um hardware. E dentro do hardware tem o software. É, E três isso. programações que a gente tem de fábrica é buscar prazer, fugir da dor e automatizar tudo que a gente faz repetidas vezes. Então, Uhum. primeira coisa, eu tive que aprender a ressignificar, né? O A significado começar. da dieta e do exercício, né? Exato. Eu comecei a tentar buscar algum tipo de prazer. Então, eu comecei Uhum. Eu sempre posto foto dos meus pratos, são muito coloridos, porque eu gosto muito do visual. É, e comecei a buscar algo bom como posso dizer? Para ter esse reforço cognitivo como uma coisa positiva. Uhum. Porque muitas vezes eu até seguia a dieta. Eu acredito que muitas pessoas aqui já seguiram por um tempo, né? Você faz, por exemplo, eu tenho um evento, eu quero emagrecer. Você faz por um período, passou, a gente volta, Volta, é verdade. né? É. E igual a questão que ela falou da lipo, de cirurgia de estômago, né? Muitas pessoas fazem, eu também passei por isso, você lembra? Eu queria ser emagrecida, não queria passar pelo processo. Pelo processo, né? Quer que alguma coisa, que é o que a gente faz, a gente quer que o de fora transforme a gente. E a gente não percebe que a transformação ela é de dentro para fora, é o oposto, né? A Fabiana fez um outro comentário que hoje você ama malhar e quando você faz com amor e vontade, o resultado vem, né? Uhum. Boa noite para Santos. A Margarete colocou que ressignificar é a palavra, porque é isso. Milena Júlio, a Elisângela, todo mundo entrando aí. Obrigado, convida as amigas. A live vai ser boa, tá sendo boa, maravilhosa. E é isso que a gente não entende, que qualquer processo, qualquer coisa que a gente faz, se você não mudou a sua mente, se você não ressignificou antes, ele está fadado ao fracasso. Em algum momento você vai voltar. Por isso que tem muita gente, né, que fica nesse ioiô aí. Tem gente que a gente vê que emagrece, daqui a pouco engorda, daqui a pouco emagrece de novo, não é assim? Sim, Porque não cuidou do principal, não ressignificou, não entendeu o que pensa e sente sobre o assunto e não se ressignificou antes de começar a fazer. Aí você vai voltar para a mesmice, para o mesmo ciclo, né? Você volta para o mesmo ciclo, vai repetindo, né? vai repetindo o ciclo. E E aí vai, fala. eu ouvi uma frase uma vez que fez muito sentido para mim, né? E falava assim: o que eu sei me trouxe até onde eu tô, mas o segredo está no que eu ainda não sei, né? No que ainda Então, você não assim, eu sabe. queria mudar. A maioria das pessoas, eu acredito, quando você fala em emagrecer, fala: tá bom, já sei, tem que fazer dieta e exercício. Mas por que que as pessoas não conseguem? Porque a gente ainda não sabe quais os meios para trabalhar, né? Esse A mecanismo mente aqui, a né? favor.
Esse daqui que é o principal de tudo, que é aqui onde tudo começa e termina. A gente não sabe trabalhar a mente, né? Exato. E aí eu comecei a ressignificar, né, a questão da dieta. Da academia, eu já estava assim meio que habituada, né? E Nem, gostava, né? Você é, gostava. O negócio é, era que depois você comia errado, né? Assim, comia muito, né? isso. Mas às vezes, assim, quando eu posto alguma coisa, minhas amigas sempre falam, Neia, eu preciso emagrecer, me ajuda e tal. Mas eu não quero fazer exercício. Eu falo assim, como que você acha que você vai fazer algo sustentável, algo que você vai levar para a vida, se o seu cérebro, ele vai falar assim, não, você está sentindo dor, aquilo vai te causar mal-estar, não se torna algo sustentável. Porque foi aquilo que você falou, a gente está sempre fugindo da dor, né? Até o comer demais é fugir da dor. Vou dar um parênteses no que você está falando, porque quando eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico em 2010, o comer, Néia, era o que me fazia fugir da dor. Sim. Entendeu? Eu comprava um bolo gelado que tem aí, de coco, e aí eu me trancava no quarto e eu comia aquele bolo sozinho, eu nem oferecia para o meu filho, porque quando eu comia e via a televisão, aquele mal-estar, a mente que não cala, ela calava, entende? Então, até isso você tem que perceber, né? Mas se comer é algo que te tira da dor, se comer é algo muito satisfatório para você, como é que você realmente vai tirar a coisa que te dá prazer? Vai É. tirar o que te leva para uma outra fase, te deixa ali, né, num outro estágio de alívio? Você não vai, entendeu? Então, a gente tem que entender isso. Enquanto a gente não entender o que está acontecendo aqui com clareza, vai ficar muito difícil, né? Você ter foco e determinação e seguir com alguma coisa. Vamos enquanto para. Segura aí, deixa eu só ver se tem algum. A Geseli está dizendo que ela está no processo de mudança, né, da mente e ressignificação. E que essa fase tem que ser forte. A Néia é um grande exemplo para mim. Que bom, tá vendo, Néia? Que bom. Aqui a Santos está dizendo, eu como pouco, meu problema é falta de exercício. Eu acho que foi ela que estava na live de segunda e falando que tem que caminhar. A Margarete está dizendo, é minha irmã, que tem a ver com merecimento também. O que eu Isso. mereço ter? A maior parte das pessoas não se sente merecedoras. Aprendemos de forma errada o que significa merecimento. Sim, que aí tem a ver lá com auto-perdão, com a live também, né, da segunda. Mas aí fala pra gente, né, essa coisa que você estava falando. Você queria, né, que alguma coisa te emagrecesse, mas você não queria passar pelo processo. Exato. Só um parênteses aqui que eu estava falando, né, sobre as amigas que sempre perguntam e não sabem Aham, como ressignificar a questão da academia. aham. Sabe como que eu comecei a inserir o cardio na minha vida? Não, como? Assistindo série. Porque assim, Você está falando série de TV? série de TV. Porque Ah, assim, para mim era uma tortura fazer cardio. E a gente aham, sabe que o cardio ele ajuda muito no processo de emagrecimento, né? aham. E eu falava, gente, mas eu tô sem ânimo, eu não tenho vontade. Aí eu Dá um falei, exemplo, né, de cardio, que tem muita gente que pode. Dá um exemplo, dois. O que é o cardio na academia? olha, eu fazia bicicleta, assistindo no celular série. A hora passava que eu nem via. Então, Nem assim, vi. A eu cabeça comecei. estava na série. Isso! Eu associava uma coisa boa, que era uma coisa que eu gostava no momento, com fazer exercício. Eu fiz isso por muito tempo, até começar a se estabelecer como hábito. Entendi. Aí teve uma época também que eu não lembro se eu não tinha comprado a bicicleta, eu subia e descia escada, meia hora, 40 minutos, com o celular na mão. Entendi. Então, assim, eu estava associando aquilo a algo que eu gostava, né? Então, assim, Entendi. uma coisa que eu falo para as meninas quando elas comentam isso, eu falo, gente, tenta ressignificar pensando que o dia ele tem 24 horas, né? Que eu pensava isso, eu falava, gente, não é possível que eu não consigo tirar 15 minutos do meu dia Aham. É para fazer, né? para fazer, Aham. para cuidar de mim. Então, eu É. comecei a fazer esses reforços, sabe? Cognitivo. Não, Aham. esse é meu momento, eu tô indo cuidar de mim, sabe? Eu preciso estar bem para cuidar dos outros. A gente tem, geralmente, quando a gente é mãe, é esposa, a É. gente acaba colocando todo mundo, né? Pensando em todo mundo e deixando a gente em último lugar. Isso E, sim, verdade. e a gente Verdade. esquece que a gente precisa estar bem para cuidar dos outros, né?
Com certeza. Senão se você não tem para dar, se você não tem, como é que você vai dar? Né? A Santos, a Rosinha está dizendo que então ela foi fazer a caminhada 2 dias e atacou o nervo ciático. Ah, Agora na cabeça dela ela está achando que vai sentir dor. Que é isso também que acontece. Quando acontece alguma coisa errada, assim, que não saiu do jeito que quer, a gente fica achando que isso vai se repetir e não é verdade, né? Mas olha, Rosinha, se você tem algum problema, a melhor coisa, né, seria ela ter um acompanhamento, nem que fosse sim, uma consultoria com o personal para saber o que que ela pode fazer, não é isso? verdade. Né? Pelo menos porque eu sei, por exemplo, que a Fabiana faz consultoria. E quando eu busquei a Fabiana, eu tenho a dor nas costas. E aí eu já avisei logo para eu fazer só exercícios que fortaleçam, né, o problema que eu tenho e que eu não me machuque, né? Então, Isso é sabe, muito Rosinha, importante. não desanima, não. Às vezes você precisa só, de repente, se você agora não puder ter um personal, fazer uma consultoria e saber, né, o que que você pode ou não fazer para você não parar. A Fabiana está dizendo, né, que vivia falando para você fazia nos outros dias e você não fazia, dava desculpas. Verdade. A Hanna está perguntando qual foi o maior benefício ou experiência de ter tido foco que ter tido foco e determinação trouxe para sua vida. Olha, tudo que a gente faz repetidas vezes, aquilo se torna um padrão. Aham, Então, assim, não foi só a questão física, né? Eu comecei a traçar outras metas usando as mesmas ferramentas. aham. Então, assim, o foco e a determinação começou no começo, né? Foi por essa questão do corpo, mas depois eu comecei a trazer para outras áreas da minha vida Entendi. e Então, começou a mudar. então, aí você está querendo dizer, na sua alimentação também, não é? Você ficou Sim, determinada a comer mais saudável, não é? A mudar a sim. alimentação, que para muita gente é complicado, porque tem gente que não gosta de cozinhar. E aí você tem que reaprender, não é verdade, né? Você tem que Sim. reaprender, aprender, né, coisas novas sobre como cozinhar uma comida mais saudável que não te engorde, não é isso? Sim. É, eu, no começo, quando eu procurei um profissional que me ajudou nessa questão da alimentação, o que que eu fazia? Eu fazia as marmitas para a semana. Ah, Porque tá. isso é uma coisa que as pessoas falam, né, mas eu não tenho tempo, eu não gosto de cozinhar. Eu falo, gente, tira um dia da semana, faz tudo e congela, né? É. A gente, é assim, a verdade é que quando a gente quer algo realmente, um exemplo, você quer uma bolsa, um exemplo. Quando a gente quer muito, a gente dá um jeito, a gente se espreme, a gente. Então, é isso que precisa acontecer, a gente precisa realmente querer. Então, assim, Aham. hoje, para mim, não é fácil, porque além de eu ter mudado minha alimentação, eu sou lacto-vegetariana. Então, assim, eu não como carne. Então, minha comida é diferente da minha família. Mas Então, foi depois de começar a malhar desse jeito. Você comia, né? comia. Foi até por seguir umas dietas assim mais radicais que Aham, acabou. Foi o primeiro, né? O primeiro start aí para eu mudar a minha alimentação. E uma entendi. coisa também que eu sempre falo, que a gente é bom a gente buscar algo que seja sustentável, não algo que seja momentâneo, né? Porque muitas vezes eu tentava seguir uma dieta, fazia por um tempo, só que um exemplo, né? Eu já comentei com você, quando eu comia 6 ovos por dia, 100 gramas de frango, eu fiz por 21 dias, passou os 21 dias, aí o rapaz falou, ó, você vai continuar por mais um tempo, e não me deu prazo. Aí ele perguntou, e aí, como é que tá a alimentação? Eu falei, olha, eu preciso de um prazo. Porque às vezes quando você tem um objetivo, você pode pôr um prazo. Mas quando você quer algo sustentável para a vida, tem que ter algum tipo de prazer, né? Tem. É, porque se Porque senão ficar, se não não. ficar, você vai parar. Em algum momento você vai parar, né? Entendeu? É Exato. verdade. Então, aí você enjoou, tipo assim, de ovo, foi fazendo outras coisas e aí foi vindo a vontade de virar, né? De se tornar vegetariana também, tirar, né, a carne. Na verdade, assim, eu fiz essa dieta por um tempo, né? E Oi, Né? sumiu Voltou. aqui. É, voltou.
Então, eu fiz por um tempo, né? Aham. E chegou no final dos 21 dias, eu não aguentava mais o cheiro de ovo, não aguentava mais o cheiro de frango. Nem aguentava mais ver. Não, e aí eu lembro que veio uns amigos em casa e eles são vegetarianos. E aí ela falou, Neia, você já pesquisou, né, sobre a diversidade de proteína vegetal? E aquele foi o último dia que eu comi. Foi o dia que ela veio aqui. No dia seguinte eu já comecei a pesquisar tudo, já comprei um curso para eu aprender, né, a me alimentar. E, e eu falei, não, eu preciso aprender e tal. E aí eu fui vendo a diversidade que tinha e assim, já faz, eu não sei se é 8 ou 9 meses já que eu parei com a É. carne, E né, tá de bem. novo. E eu me sinto Aham, muito bem. E eu vi até a aham, questão da crença, né? Eu tinha a aham. crença, assim, que eu precisava da carne, que eu ia me sentir fraca. E não. Tem a carne, entendi. Eu consigo treinar, consigo ter desempenho nos meus treinos. E, assim, tô muito feliz com essa escolha. E comecei a pesquisar também perfis de pessoas que treinam, né? E que são vegetarianos. E eu vi que, assim, é muito a questão da crença, né? Que É influencia. verdade. E também não tem problema nenhum você não ser, no caso, comer carne e continuar fazendo os exercícios, né? Sim. Nada interfere. Tem vegano que, Não. né, tem um corpo definido, vegetariano, né? Obrigada aí pelos corações, tá mandando corações aqui pra gente. Então, como é que você coloca a pergunta mesmo da Rena sobre foco e determinação? A minha experiência de foco e determinação, ela é quase até um propósito. Ela foi quase até um propósito de vida. Mas eu percebo que no exercício, o meu foco e a minha determinação, quando eu busquei a Fabiana, foi o fato da dor nas costas. O foco era não ter dor nas costas. Eu estou determinada porque eu não estava conseguindo dirigir por muito tempo. A minha perna travava e eu não conseguia, eu tinha que parar. Então, o meu foco, a minha, né, que foi por que eu te perguntei se você conhecia alguém quando eu cheguei, né, em Orlando? Porque eu queria parar de sentir a dor. E a determinação era o quê? Eu poder voltar a dirigir, não sentir mal-estar, né, não sentir dor, poder dirigir que eu gosto. Você sabe que aqui sem carro a gente não faz nada, não é verdade? Então, Verdade. estava ficando ruim para mim. Mas, e eu me lembro, né, e aqui eu ouvi as pessoas falando que quando a gente fizesse assim, 4, 5, 6 meses, você começava a gostar. E eu falei, gente, eu não sinto isso. Eu vou porque eu tenho que ir. Mas eu não gosto, eu não gosto. Eu vou porque eu não quero. O foco era esse, né? Melhorar a dor e determinada a poder continuar dirigindo, andar de carro, né? Sem sentir dor. Então, mas aquilo, por eu estar com esse foco, essa determinação, eu não parei, entendeu? Eu não parei. E depois eu fui começando a perceber que eu tinha um horário muito louco, que eu trabalhava muito assim, né? Eu e o Eric, a gente trabalhava de manhã, almoçava e depois trabalhava até 10h30 da noite. A Fabiana entrava naquele meio tempo, né? 3 vezes na semana. E eu percebia, aí depois, né, que eu comecei a perceber os benefícios, tipo, eu estava muito cansada, fazer o exercício físico me dava mais energia. Eu estava com dor de cabeça, eu não precisava tomar um remédio, o exercício me dava bem-estar. Eu dormi mal, porque, né, trabalhando, acordava cedo, tinha aquele período da tarde livre, depois voltava, o exercício me dava bem-estar. Então, eu fui aprendendo nem a gostar, eu fui aprendendo a perceber os benefícios, entendeu? Porque, tipo, eu sei que eu como errado, né? Eu sei que se eu não tiver uma alimentação adequada, não vai, né? Não vai ajudar a ter músculo, todas essas coisas aí que a gente quer, ficar definida, essas coisas todas. Mas hoje, para mim, o meu foco é esse problema das costas, poder dirigir e o que me incentiva são os benefícios que eu sinto após eu fazer o exercício com ela. Não que eu vá com vontade, você entende? Uhum. Mas depois como eu me sinto sem dor, o bem-estar que eu sinto de ter feito o exercício com a Fabiana. Então, essa coisa do foco, da determinação, quando que você percebe que esse foco, essa determinação fez essa mudança de hábito na sua vida? Com quanto tempo? Como é que foi? Como é que você lembra que foi essa trajetória para se Então, tornar um hábito?
As pessoas falam que para o hábito ser estabelecido é por um período de 21 dias até É, 3 meses. até os 90, você quer falar, vai Né? variando, né? Como que eu percebi que já tinha se tornado um hábito? Quando eu comecei a não pensar. Por exemplo, Ah, tá. quando entra no piloto automático. Entendi. Por exemplo, a gente não pensa numa coisa que já se tornou um hábito. Eu não penso assim, eu vou levantar da cama, vou dar 5 passos, pegar minha escova e escovar o dente. Não, porque eu faço automático todos os dias. Então, para Aham, mim, hoje, eu levanto, já me troco, já vou levar a Isabelle na escola, para mim já faz parte do meu caminho, do meu dia. Eu não penso mais assim, com raras exceções. Tem dia que a gente não tá aham. bem, né? Mas assim, a maioria dos dias, para mim, já faz parte do meu dia. E É eu sua sempre. rotina, né? Já se encaixou na sua rotina de dia a dia, né? E outra coisa, até o hábito ser estabelecido, vai ser um desgaste, porque o nosso cérebro, ele foi criado com o propósito de poupar energia, de Pô, manter justamente. sobrevivência. Isso Então, mesmo. assim, você sair da zona de conforto vai te gerar um certo desgaste, né? Você vai demandar mais energia. Porque o cérebro ele precisa de energia para tudo, né? Para a gente andar, para o nosso coração bater, para tudo. Então ele sempre vai querer poupar energia. Por isso que é tão difícil começar até o hábito se estabelecer. Por isso que a gente tem que realmente ali não espera tá motivado todos Motivado. os dias. É, porque você está indo contra o, né, o mandamento daqui, né? Né? Você está indo contra isso. Eu quero te poupar e você quer gastar. Então você já começa com essa briga mental, né, Neia? Já tem Sim, essa briga aqui, porque o cérebro já foi criado para poupar. Então, isso é muito legal até para as pessoas perceberem essa grande dificuldade. Aí a Rosinha, que disse que tinha que caminhar e tudo, né? Então, não adianta você esperar essa motivação, porque a não ser que você goste muito, seja personal trainer, como a Fabiana, né? Essas coisas todas. Mas até ela falou que tem dias que ela não gosta, então é por isso, uma das coisas que a gente não vai, né? Vamos ver se tem alguma, né, alguma pergunta aqui. A Fabiana falou perfeito o que ela falou sobre o tempo, porque sempre espreme e arruma um tempo para você. Nesse momento estou vendo vocês e na academia. Quem diria? É a Gi, sua amiga? é, Ah, é isso tá. aí, Gi. Força E aí. aí, tá aqui. Boa noite. Sempre tive muito ânimo para fazer exercício. É a Joyce. Mas minha alimentação era errada. Logo depois tive filho e meu ânimo acabou total. Agora quero voltar e não tá fácil. Talvez seja por isso, né, Néia? Com filho, com essas coisas todas, já desacostumou, né? E o cérebro fica ali dizendo que não, né? Aí o pessoal aqui que está entrando. Obrigada, pessoal aí que está entrando, todo mundo. A Já. Gi está dizendo, nossa, que aprendizado. O Carlos está dizendo, oi, Neia. Oi, Carlinho. Fernando entrou aí também. Ah, então ainda tem isso que a gente está tendo que lidar. Mas então, aí voltando. Então, é uma coisa que já o exercício físico está na sua rotina. Você leva a Isabelle para a escola e já é aquela sua rotina de ir fazer. Acontece, Neia, de você hoje não fazer e sentir falta? Sim, eu fiquei 15 dias com Covid, né? E sentia muita vontade de treinar, mas eu Tá vendo? confesso que eu fiquei com medo, porque Aham. uma amiga minha que é farmacêutica falou, né, teve alguns casos de trombose, eu fiquei com Ah, medo. é. Entendi. Então, eu parei 15 dias. Quando deu os 15 dias, eu fiz o teste, deu negativo. Eu nem esperei a segunda-feira, né? Famosa Aham. segunda-feira. Segunda-feira eu começo. Falei, não, vou começar. Não vi a hora. Também teve um episódio que eu viajei, fiquei uma semana fora, parei durante uma semana e me desliguei naquela uma semana. Voltei, voltei de novo para a rotina. Voltou. Então, tipo assim, hoje você nem se vê, já está integrado assim na Não. sua vida, né? E todas as vezes que eu É. vou, mesmo que se eu não tiver com ânimo, que nem já aconteceu de eu estar com dor no corpo, tal, eu sempre saio e respiro, eu falo, Deus, obrigada, obrigada. Poxa, que bom que eu vim. Sempre tem que ter esse reforço cognitivo, sempre. Porque Aham. tudo que a gente faz e a gente tem esse reforço cognitivo, o cérebro vai falar, opa,
Tá sendo bom, Aham. tá tendo prazer, entendeu? É verdade. Enquanto eu pensar que tá me causando dor, que é o estresse, que é isso, ele vai entender que aquilo é uma dor, ele vai tentar te poupar da dor, É, né? tipo, é interessante, tá vendo? Você vai por o seu foco de foi né, o emagrecer, que a sua barriga te incomodava. Eu nunca tive esse problema de engordar, então eu sempre fui magrinha. Agora que eu tô entrando na menopausa, eu senti que meu corpo tá mudando, já li que é natural você criar gordura no abdômen, então é uma coisa realmente normal, acontece. Mas assim, e o meu foco realmente é não sentir a dor, entendeu? O que me Uhum. motiva, né, é não sentir a dor. É isso que faz eu ir. Então eu vou realmente só as 3 vezes, porque você malha 5 vezes por semana, não é isso? Sim. Então É, você, eu faço treino e cardio todos os dias, 5 vezes por semana. então 5 vezes por semana, que é bem mais, né, é bem mais puxado, né? Você está trabalhando ali o corpo, né, todo dia. Mas hoje, qual é o seu objetivo maior? Nessa questão do corpo, É, porque 5 vezes, qual é o seu objetivo? O que que você quer? O que que você quer alcançar agora? bom, meu primeiro objetivo hoje é saúde, né? Porque Entendi. a gente entende que com o tempo, né, os nossos músculos, ele precisa estar forte ali para segurar toda a nossa carcaça ali, né? Vamos dizer Aham. assim. Então, assim, me traz bem-estar, a questão da saúde, e também, assim, por mais que eu já tive um grande um progresso aí, eu ainda quero mais. Quero baixar mais meu percentual de gordura, quero Aham. definir mais os músculos, né? Aham. Então, eu encaro que eu tô no processo ainda, não atingi meu objetivo ainda não. Entendi. A Kelinha está dizendo, né, nas Hum, nossas conversas há um tempo atrás, esse foi um assunto que rendia, né? Cunha, ela é sua cunhada. verdade, minha E a cunhada. Márcia, oi Márcia, ânimo para a academia tenho muito, mas a alimentação que para mim é difícil. Então, Márcia, pode ter a ver até com isso que a gente estava conversando. Se a alimentação é algo que te dá prazer, não é verdade, né? É muito difícil você falar assim, eu vou tirar o que me dá prazer, não É. é? Você tem que estar muito, né? Tipo, igual você está falando. Vamos dizer que eu quisesse malhar para ter o corpo todo sequinho, definido, sem gordura nenhuma. Eu ia ter que mudar minha alimentação, certo? Eu Sim. malho hoje pelo motivo que você falou, saúde, e principalmente porque eu estou entrando na menopausa. Então, significa que realmente eu preciso fortalecer minha musculatura, né? Estou parando de produzir hormônios, então é uma coisa diferente. Mas esse malhar que é para eu, que seria para eu mudar o meu corpo, ter o corpo todo definido, que mexe com a minha alimentação, eu também não tenho vontade, eu também não tenho esse foco, né, Márcia? Então, no caso, e para mim, né, eu nunca busquei, né, um especialista, alguém para me ajudar, ou coloquei lá no papel, por que que eu como? Porque eu não tenho interesse em parar de comer, você entende o que eu estou Uhum. falando? Então a gente tem que Sim. ser muito honesta. Hoje eu não quero parar de comer. Você entendeu o que eu tô falando? Uhum. Hoje eu não quero parar de comer bolo, sabe? Eu não quero parar de comer carne, mesmo sendo pouco, eu não quero parar de comer. Então você tem que ser muito honesta com você. Se eu quisesse, talvez eu colocasse lá no papel o que que eu penso sobre parar de comer doce, né? O que que eu penso sobre parar de comer carne, ver onde é que tem dor ali, aonde eu, né, qual é a minha crença, meus pensamentos e sentimentos em relação àquilo. E ali começar a trabalhar em cima disso se realmente é uma coisa importante. Mas se não é, não é verdade, eu não vou fazer, Sim. né? Então a Márcia está dizendo que é isso, que é verdade. Então vê, Márcia, às vezes você está realmente com a sua musculatura fortalecida, né? Por praticar, porque eu sei que a Márcia malha. Então a sua musculatura está fortalecida, você está se sentindo com saúde, mas você não está disposta a abrir mão do prazer da comida ainda, né? Né, Néia, não é Mas verdade? aí que tá o negócio. Assim, antes, quando eu pensava na dieta, eu também pensava que eu ia me privar, que aquilo me trazia prazer. Da que Mas você ia se privar das coisas prazerosas que você gostava, né? isso. Só que, por exemplo, você gosta de bolo Eu e você quer amo. emagrecer. Você pode, no lugar do açúcar, você usar o xilitol. No lugar da As farinha branca, alternativas. você Aham, fazer com farinha de amêndoas, por exemplo, entendi. né? Então, assim, você pode.
adequar o que você quer, mas de uma maneira mais saudável, se o seu foco foi esse, entendeu? E, Só que e para tem- isso a gente precisa querer. mas também é um paladar diferente, não é? Eu vou ter Sim, que me sim. acostumar né, que o bolo com a farinha de trigo e o bolo com a farinha de amêndoa tem um outro sabor, não é verdade? É um pouco diferente. A verdade é Então, essa. né? Então é isso que a gente tem que pensar. Deixa eu ver o que a Fabiana está colocando aqui. Ó, mesmo assim, sem alimentação, o corpo modifica. Sim, eu vejo as minhas pernas, né? Onde está mais duro. É nítido um corpo que nunca malhou de um que malha, mesmo sem alimentação. Verdade. A Márcia aqui riu, daí deve ser que deve estar fazendo sentido para ela, né? A Fabiana falou, mas na minha opinião, o foco do exercício deve ser saúde, Sim, pois exercício e saúde melhora tudo, aspectos clínicos e psicológicos. Eu sim, também acho. Hoje o meu foco é a saúde, o que me leva, né? O que me motiva aí é a saúde. Mas isso daí que você falou, né, é verdade mesmo. Eu tenho preguiça, né, de pensar como, entendeu? Em trocar e me adaptar. Vai ver que eu posso até me surpreender. É tão sim, gostoso quanto, né? Mas quando sim. eu fico pensando que eu vou ter que trocar tudo que eu já estou acostumada, né? Comprar farinha de amêndoa ao invés da farinha de trigo, É o que a gente comprar estava isso. falando, olha lá. A gente vai ter, sempre tentar poupar, né? De esforço, de sair da zona de conforto, né? Porque isso é mais confortável, você já conhece o sabor, né? E é uma vida inteira, é coisa que você Sim, aprendeu lá atrás, é como eu vi a minha avó fazer, como eu aprendi. É tudo, é porque essa desconstrução, ela realmente, ela é uma coisa difícil em qualquer área da nossa vida, né? Você desconstruir algo que você já sabe por 10, 15, 20 anos, né? Desconstruir para reaprender, ele realmente, ele é uma coisa que vai, né? Você vai ter que estar disposto. Você vai ter que estar com muito foco, muita determinação para pegar e fazer isso. Eu entendo porque é assim com outras áreas da vida também, não é verdade? Gente, vocês têm alguma pergunta? Tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta? Estão gostando? Cadê os corações? A Sueli, minha cunhada, chegou agora. Obrigada, Sueli. Convida a galera. Corações, muito obrigada pelos corações. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, né? Quer falar mais alguma coisa de como que foi para você, assim, o espaço mais específico? Quer sim. explicar mais um pouco? O que que você tem aí para agregar aqui com a gente? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante para estabelecer um hábito é conseguir separar e colocar prioridade, separar prioridade de algo urgente. Aham, Um exemplo, eu sou mãe, tenho um bebê, minha casa tá toda bagunçada. Eu preciso arrumar. O que que é urgente e o que que é prioridade? A criança começa a chorar que quer mamar, por exemplo. O que que aham. é urgente e o que é prioridade? A casa é urgente, eu preciso arrumar. Mas qual que é a prioridade? Alimentar a criança. Alimentar a criança, claro, né? E tudo que a gente não coloca como prioridade se torna secundário. Entendi. Enquanto a gente não coloca, por exemplo, cuidar da saúde, se preocupar com a alimentação como prioridade, ela sempre vai ser secundária. Eu vi um vídeo uma vez que eu gostei muito daquele escritor dos Sete Hábitos. Aham, Ele eu tenho o livrinho, ele tem os livrinhos é, assim pequenininho, né? Eu tenho ali. tem um vídeo que ele pega dois baldes vazios e ele pede para a pessoa que está apresentando o programa, lá, a apresentadora, pegar. Tem um balde que ele está com pequenas pedrinhas, que significa Aham, as coisas do dia, lazer, hobby. E ele fala: ó, isso daqui simboliza as coisas do dia. Eu quero que você coloque dentro do balde. E ela vai e coloca, ele dá meio balde. Então, isso significa as coisas secundárias. Agora, eu quero que você pegue as pedras, tinham várias pedras com nome: trabalho, família, viagem, que são que as pessoas consideram prioridade. E você tenta encaixar aquilo dentro do seu balde, do seu dia ali, digamos. Então, ela tentava encaixar e não cabia. É muito interessante isso. Aí ele fala: agora vamos inverter a ordem. Aí pede para ela tirar as pedras de prioridade. Ela pega um balde vazio, coloca todas as prioridades primeiro. aham. E aí ele pede para ela pôr aquelas pedrinhas, que são as pequenas, e ela começa a encher. Tem uma hora que parece que não vai caber.
E ela chacoalha ali, vai indo, cabe tudo. Então, o que que eu aprendi com isso? Enquanto eu não colocar o que é prioridade, entender o que que é prioridade e o que que é urgente, e realmente colocar, eu tô falando para você, mas tô falando para mim também, viu? Porque a questão do inglês é algo que eu preciso realmente ter essa prioridade e Aham, aplicar isso nessa área. Então, eu achei muito interessante, porque entendi. não tem Entendi. como um hábito, você ter foco, determinação e ter um hábito se aquilo não for prioridade na sua vida. Entendi. Verdade? É porque é igual você imaginar o que que é prioridade. Só um exemplo. A prioridade é pagar o aluguel. O que que você faz para poder pagar o aluguel? Não é verdade? Sim. Né? Quantas vezes você trabalha, quantas horas você trabalha para poder pagar a sua. Isso é prioridade, porque senão você pode ser despejada, não é? Comer, Sim. o que que você faz para poder ter essas coisas na sua vida? E aquilo que não é? Como é que você faz, né? Você empurra com a barriga, você coloca de lado, você diz que vai fazer depois. Então, isso é muito importante. A, a Cândido falou que tá, Cândido falou que tá amando, obrigada. A Ajuda. Fabiana falou que a live tá boa. A Gi tá falando que existe alegria a glúten porque eu devo ter meu estômago infla. Ah, alergia. Ela deve estar ali. Ela deve ter, né? A Fabiana colocou perfeita. A Josilene Neto acabou de entrar aqui com a gente. Então, é essas coisas mesmo. Eu acho que se a gente focar na saúde, né? Se você a prioridade for a sua saúde, o seu bem-estar, a gente vai acabar dando, né? Encaixando essa pedra aí nesse balde, né? Qual é o ganho? Para eu, igual você falou, para quando eu envelhecer, como que eu envelheço se realmente eu fizer exercício físico, eu tiver uma alimentação mais equilibrada, não é verdade? A Isso é longo prazo, né? autocuidado, Os né? benefícios a longo prazo aí, A né? longo prazo, justamente. E aí, Neia, me lembrou até do nosso papo, o meu papo, né? A minha conversa com o Eric na segunda-feira. Essa coisa de enquanto você não se perdoa, enquanto não. Porque o auto-perdão tá ligado ao autocuidado. Você se cuida mais quando você se perdoa, porque você não sente a necessidade de se punir, entendeu? Então, talvez essa coisa dessa dificuldade de manter, né, de emagrecer, de manter um foco, uma determinação, tem a ver com essa coisa do nosso, da ausência do auto-perdão e essa punição, essa autopunição que a gente vai fazer com a gente, né? É Porque verdade. quanto mais você se perdoa, quanto mais você começa a ter amor próprio e mais a sua autoestima ela realmente levanta. Quer ler a da Márcia, Neia? Peraí. Hoje estou vivendo na pele, como o nosso corpo costuma com exercício, pois estou quase um mês parada devido a um acidente. Como faz falta? Nossa, deve estar difícil para ela, porque eu acho que a Nossa, Márcia malhava todo dia. é. A Joyce, Neia. Estou amando, está me dando muito ânimo, quero muito voltar. Engordei 28 quilos na gestação e está me fazendo mal por peso, Hum, na por peso coluna, na né? coluna e meus pés doem. Esse é um ponto importante, né, Neia? Porque, querendo ou não, quando a gente está com peso a mais, a gente sobrecarrega, né? Os nossos Sim. joelhos, né? Os nossos pés, a coluna. Você Coluna, né? verdade. Você tá. Eu lembro como que minha mãe tinha os seios muito grandes, sabe, né? E aí como que ela reclamava de dor na coluna, dor no joelho, porque ela tomava muito remédio para depressão, então retia o líquido, ela inchava. Então eu lembro como que aquilo e sobrepeso, né, fazia mal para ela. A Cândido está dizendo verdade, o perdão, eu infelizmente faço isso comigo. A Fabiana está dizendo que tem que sair, mas amor, depois vai ver o resto. Obrigada, Ah, Fabiana. Falou que a obrigada. gente chamou a gente de lindas. Obrigada. Então, como, né, tudo está conectado, eu acredito, sabe, né, que essas coisas que a gente começa e para, tem muito a ver com a mente que ainda não foi ressignificada e com essa coisa da gente, de alguma maneira, ainda se punir por algo que fez, né?
qualquer tipo de arrependimento que a gente sinta, culpa, vergonha, essas coisas todas estão ali. Eu acho que isso está muito conectado. Eu falei isso na live da segunda, com coisas que você deseja alcançar. É ali que a autossabotagem e a ausência de auto-perdão vai te pegar. É ali que ela vai fazer você procrastinar, começar, parar. É ali que vai acontecer isso. Né? Então, se você pudesse agora, a gente está com 51 minutos, se você pudesse agora colocar nas suas palavras foco, determinação e hábito, como mudar, como é que você colocaria aí para o pessoal? Olha, tem vários pontos, né? Mas assim, é realmente querer buscar meios para trabalhar a cabeça, Para para entender, né, o que que... entender. Uhum. Uma coisa assim que eu percebi em mim, que era a minha fome era emocional. Igual a Eu minha, né, no comia caso. as Uhum. minhas emoções. Então, assim, o autoconhecimento, ele fala muito sobre a gente se observar. Isso. Então, assim, eu comecei a me observar, mas espera aí, eu tô com fome ou é ansiedade? É, eu E aí, tenho fome de quê, né? Na verdade, eu tenho exato. fome de quê, né? E olha, uma coisa muito interessante para a gente conseguir perceber isso por exemplo, eu tinha aquele período que eu falei no final da tarde que me dava aquela fome desesperadora. Isso era por falta de me programar também. Porque eu não me Entendi. programava minhas refeições, o que ia comer, horário, essas coisas. Geralmente a fome de ansiedade, você sente vontade de comer doce e coisas gordurosas. Uhum. Porque quando você realmente está com fome, qualquer coisa serve. Né? Eu sempre falo que a melhor comida é aquela que você está com fome. Porque É, tudo se torna maravilhoso. isso. Então, é importante se observar, perceber se não está comendo pela emoção Uhum. e parar, tentar sair do piloto automático. Por quê? Se você cria um padrão de todos os dias comer compulsivamente, eu era assim, eu sentava na frente da televisão, eu pegava um pacote de Doritos, desse tamanho eu comia inteirinho. Comia tudo. Quando eu olhava, eu falava, meu Deus, já comi tudo no piloto automático. É, você nem tá vendo o que tá comendo, né? Você tá pegando e comendo ali, porque você tá olhando pra televisão, nem tá sentindo que tá comendo aquilo. Mas porque aquilo também se tornou um padrão, porque eu repeti aquilo muitas vezes, Aham. né? E como que a gente para o piloto automático? Se Se observando. observando, E uma observando, se ferramenta questionando. que eu aprendi num curso que eu fiz, que assim fez total diferença na minha vida. Começar a se questionar. Eu realmente estou com fome? Eu estou com ansiedade? E começar. Por quê? A hora que a gente começa a se questionar, é como se o nosso cérebro ele reiniciasse. Eu tô indo, porque primeiro vem o pensamento, né? Vem o Aham, pensamento, eu estou com fome. Depois aham. vem a emoção. É, ele gera o Depois sentimento. daí É, vem a ação e por último ação. o resultado. Durante Isso. muito tempo eu pensei que meu corpo era um problema, mas não, meu corpo era o resultado do quê? Do meu pensamento, da minha emoção, da minha ação e por último era o resultado. Então, como que eu paro esse piloto automático? Me questionando. Eu realmente estou com fome? Observando, Não se é? questionando. Então, na hora que eu paro aquilo, que eu começo a tentar ir para o racional. A gente aprende a vida inteira que nós somos seres racionais, né? Porque é isso que nos diferencia E é dos do bichinho, animais. dos animais. Só que a maioria das vezes a gente age com racional. Não, Não. a gente age no piloto automático. É tanto pensamento, você já está, né? É um hábito, né? De pensar em tudo e tudo no automático, né? É igual dirigir, né? Às vezes a gente entra no carro e sai, chega num lugar e fala, gente, como é que eu cheguei aqui? Não sabe nem como é que eu chegou, na é verdade? É Sim. no automático já. Eu comecei a observar essas coisas quando eu fiz uma mentoria e o mentor, ele levava muito a gente para viver o momento presente, né? Se conectar no agora. No agora. Aham. Gente, não tem coisa melhor que faz a gente sair desse ritmo hipnótico, desse piloto automático que é se conectar no agora, né? Ter E isso, presença. e isso é muito fácil, né? Se conectar no agora é só você dar uma respiradinha e observar a mente, se questionar, entendeu? E em briga, em qualquer coisa, é só você parar. Mas eu preciso realmente falar isso? Eu realmente preciso comer isso? Eu realmente preciso fazer isso agora? Entendeu? É só, esse é o momento, né? Você pensar ali, até mesmo na preocupação. É só você, tipo assim, você está ali se preocupando. Preocupação é uma coisa que ainda não aconteceu. Você está se pré-ocupando É, daquilo, né?
o agora é só você se questionar. Mas isso está acontecendo agora, né? Esse problema, ele é real agora. E dali você já está no agora e você sai do automático. O Sérgio, meu marido, ele realmente faz exercício físico. Ele falou que uma simples caminhada já faz um bem enorme. É verdade. Já Sim. faz um bem enorme. Ai, peraí, Eu que eu sempre ia... falo para associar alguma coisa boa, né? Tem pessoa que ama É, escutar música. Gente, coloca um fone e vai caminhar, olha que coisa é. É boa. só isso que você falou de ter aprendido a fazer cardio vendo uma série, bem ou mal, você estava ali fazendo cardio, Sim, né? tava A fazendo. Tatiana entrou, boa noite. O Eric entrou. A Sônia, ela é irmã do Sérgio. Ela Uhum. tá falando, né, que ter um sono ruim também influencia, sim, porque a gente perde peso dormindo quando você dorme, né? Bem, uma noite bem dormida, você perde peso, não é verdade? Então, não dormir bem realmente influencia em ganhar peso, em aumentar o peso. Você sabia disso, né? Sim, né? Sim, já tinha ouvido falar. É. Uma coisa que eu também aprendi nessa mentoria e que eu faço todos os dias, antes de dormir, quando a gente está no estado de sonolência, o nosso fator crítico ele baixa. Então, fica mais suscetível para, como fala, Induzir? para induzir. Então, por exemplo, antes de dormir, eu agradeço, oro, né? Faço minha oração ali, depois eu respiro e eu sempre mentalizo que eu vou dormir, que vai ser bom. E eu sempre penso no dia seguinte, mas sem ansiedade, que isso é uma coisa muito importante. Aham. Eu penso assim, amanhã eu vou treinar, amanhã eu vou dar o meu melhor, eu olho minha planilha de treino. O que acontece? Eu tô mandando sugestões para o meu Seu subconsciente. subconsciente, Uma verdade. outra coisa também que eu aprendi que fez total diferença na minha vida foi a questão de, por exemplo, antes eu acordava muito mal-humorada. Eu acordava em cima da hora, já na hora de levar a Isabelle para a escola, aquela correria. Aí ela começava a chorar, que não queria um penteado, e era aquele. Já começava. Então, o que eu aprendi? A forma como a gente começa algo determina como a gente termina. Geralmente, um dia, quando ele começa ruim, você vai indo, você tropeça, você vai indo, vai indo. É, se você não parar, dar aquela Se não parar. respirada, observar para trocar, ele vai seguir esse fluxo mesmo. E aí, o que eu comecei a fazer? Fazer essas sugestões antes de dormir. E quando eu acordar, eu mudei uma crença, que eu tinha uma crença que acordar cedo era algo ruim. Oi. Então, quando eu estava fazendo uma mentoria, que ele dava as mentorias 5h55 da manhã, aqui eu tinha que acordar 4 Quatro. e eu acordava, porque era Pra- importante para mim. É. E depois da mentoria, eu comecei a acordar mais cedo, para não ter esse tempo de acordar ali, porque o sono, você acordar, você ter um tempo para você, você planejar o seu dia sem ansiedade, gente, faz toda a diferença. É, né? Sempre que eu começo os treinamentos de coaching com as meninas, né? Assim que eu sempre falo disso, desse planejamento, para elas fazerem um mini planejamento, ou antes de dormir, deixar lá coisas que vão auxiliar no dia delas, entendeu? Três coisas que realmente, igual você falou, são prioridades. Se eu fizer hoje, ou de manhã ao acordar. Esse mini planejamento, realmente você tá com seu foco, com a intenção e cumprir, ele é muito bom. Chega no final do dia, você sente que você rendeu, que você foi produtiva, né? Você só não passou o dia, você produziu, né? Então, isso é muito interessante. Sim. Então, aqui a Sônia comentou do sono, né? E a Rosinha Santos, ela falou que ela é muito ansiosa, coisa que é para o mês que vem eu já quero resolver hoje. E isso prejudica, isso Eu também, porque você estressa e tem muita gente que engorda só do estresse, sabia? Tem sim. gente que não come, mas é tão estressada. A avó do Eric Paterna, ela era assim, né? Ela não comia e ela só vivia gorda, mas era um estresse ambulante. E, tipo assim, igual a Rosinha tá falando, sempre preocupada. Então, Rosinha, se pergunta, mas não está acontecendo agora. O que a Neia falou, isso não está acontecendo agora. Procura maneiras de como que eu vivo no agora. Gente, tem tanta coisa disponível, livros, não é verdade? Livros, PDFs no Gente, YouTube. isso faz Procura toda a diferença. Toda a diferença. entendeu? Procura ajuda. A gente não, eu acho que o grande lance
do foco e da determinação é você pensar que, tipo assim, isso não é viver, você entende, né? Isso não é viver com qualidade, sabe? Se eu não cuido de mim, se eu não cuido do bem mais precioso que sou eu, se eu não invisto no meu bem-estar, se eu tenho ansiedade, se eu tenho insônia, se eu estou acima do peso e eu não busco maneiras de mudar, porque tem uma coisa, eu já fiz sozinho e não consegui. Então, se você fez sozinho e não conseguiu, busca ajuda. Mas a gente não pode se contentar, Néia, em viver uma vida mais ou menos. A gente não pode se contentar em não investir na gente. Existe uma frase que eu amo, assim, que é do Joel J, que eu sempre falo. Que, assim, eu procuro sempre falar isso nos meus treinamentos. Gente precisa de gente e o sucesso é treinável. Gente precisa de gente e o sucesso é treinável. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Entendeu? Você, quantas ajudas você teve? Você teve lá o seu mentor, né? Quantas coisas você teve para você conseguir? Quantos quilos você perdeu? Foram Quantas 7 libras? quilos, 7 quilos. Entendeu? E você não teve uma equipe? Você não teve pessoas por trás de você? Você fez isso tudo sozinha? Não. Sobre essa questão da ansiedade com a Rosinha é minha prima, tá falando Ah, aí. é? É, Ah, tá. sobre a questão da ansiedade, gente, eu já parei em plantão médico achando que eu ia infartar. Caramba, sério? Era uma falta de ar, uma falta de ar. Eu falava, doutor, eu vou infartar, eu vou infartar. Eu fiz eletro, eu fiz tudo. O médico virou para mim e falou: sabe qual é o seu problema? Chama-se ansiedade. Ansiedade. Estressou demais, chegou no nível, né? O corpo começa a dar sinais. Gente, ansiedade é excesso de futuro. É Quando a você gente sempre. entende que futuro é uma coisa que ainda não existe, o que que você tem hoje? Você tem o hoje. O amanhã ainda não chegou. Ele é uma ilusão da nossa mente. Não chegou ainda. É. Então, Nem assim, sabe, e nem sabe se vai chegar, né, Néia? exato, exato. Então, assim, eu lembro que uma das mentorias que eu passei, eu comentei com o meu mentor, falei, gente, eu sinto muito, porque eu comecei, aqui eu voltei a ter um pouco de falta de ar e tal. Ele falou, Néia, você precisa descobrir o porquê. Descobre o porquê você tá ansiosa. E aí eu parei e comecei de novo a me observar. Por que que eu tô ansiosa? Por tal coisa. Aí eu comecei, ele falou, começa a se questionar, faz sentido eu estar ansiosa por algo que nem aconteceu e que talvez nem vá acontecer? Só observando os seus pensamentos, observando e, né, e se questionando, Sim. tá vendo? Isso é simples. Só Sim. observando e se questionando. A maioria Aham. das coisas que a gente está falando aqui são coisas simples, mas Simples que você faz sozinha. sim, Né? Você faz sozinha, você faz em casa assim sozinha. A Rosinha disse que a ansiedade é tipo assim, coisa de família e rio. Mas na verdade, né, a ansiedade, eu ano passado eu fiz treinamento de ansiedade com as meninas e eu posso dizer para vocês que existem florais que não tem contraindicação, que você pode tomar que ajuda na ansiedade. Chá de camomila, existe chá de caminhar. Eu lembro que a psicóloga falou para mim caminha, tipo, pelo menos 15 minutinhos, respira. Respirar com, né, com presença. Respirar com presença é você... Eu estou pensando no meu pé, agora eu penso na minha perna, no meu... Isso é respirar com presença e vai fazendo a respiração. Escrever ajuda a tirar a ansiedade. Isso que você falou, se questionar, observar sua mente, ajuda a diminuir a ansiedade. Então, tem várias coisas simples que não tem essa desculpa de falar, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso. Mas se você realmente estiver disposta, né? Tiver com foco e determinação e investir no maior tesouro da sua vida, que se chama você, você vai arrumar maneiras de resolver isso, né? é verdade. E aí a Carol, obrigada, Carol, falou que lindas. A Joyce está falando, minha ansiedade é tanta que eu não durmo e não como e fico muito estressada. Porque realmente não dormir já deixa a gente meio irritado, não é verdade? Você não está no normal, você não dormiu, você não está bem. Então, olha, Joyce,
De verdade, você não precisa sofrer dessa maneira. Igual eu te falei, tem muitas coisas aí que se você não tiver situação financeira agora para contratar, né, profissionais para te ajudar, você pode fazer. Existe um aplicativo, né, que se chama Calm, Calm. Ele tem em inglês, mas eu já vi ele disponível em português. Ele ensina a respirar. É um aplicativo, é só baixar, é de graça. Entendeu? Ele te ensina a respirar, ele tem aquelas musiquinhas. Existe óleos, né, que você pode cheirar, passar, colocar lá para ficar na casa. Isso tudo ajuda muito na ansiedade. E conversar. Mas, eu não tenho ninguém para conversar, não confio, tenho vergonha. Coloca lá no papel, escreve tudo que você está sentindo, observa a sua mente. Depois vai lá, já falei isso, rasga, queima, para ter certeza que ninguém vai ler uma coisa tão importante. Mas, gente, vou voltar a dizer, não aceite viver dessa maneira achando que não tem jeito. A gente é muito mais do que isso, né? Nós somos preciosos, nós somos valiosos. A gente não está aqui para viver uma vida de tanto sofrimento sem necessidade. Existe solução, entendeu? Ela está dizendo que vai baixar o aplicativo. Então, né, a live está acabando. Tem alguma coisa, gente? Tem alguma pergunta? Né? Você quer colocar alguma coisa assim mais detalhada para ter foco, determinação e mudança de hábito? Só assim, uma coisa para ficar passo a passo, como se fosse um passo a passo. Olha, eu acho que tem vários pontos, né? Tem duas coisas que eu tinha até colocado aqui para que eu tinha colocado a mais para falar, né? A questão Então de se fala. programar. Uhum. Que um hábito, ele não entra na sua vida se você não programar, né? Que nem É, a questão que a gente estava falando aqui do exercício, da dieta. A gente precisa saber o que vai fazer e que horas vai fazer. Antes, eu tinha essas compulsões alimentares aí, porque eu não me programava. entendi. Não Então tem tem um como, planejamento, é isso? sim, Então planejamento. o primeiro passo para você ter foco é você ter um planejamento, certo? Planejamento, sim. É, outra coisa que eu coloquei aqui também, que muitas vezes a gente quer ter, né? Eu quero ter resultado e não ser, né? Muitas vezes eu quero ter um corpo magro, mas eu não quero ser. Ser aonde? Antes Começando de aqui. algo se tornar tudo, qualquer Ui. coisa, essa garrafinha aqui, antes dela se tornar algo físico, ela foi Aham, criada aqui na cabeça de alguém. Então, às vezes, a certo. gente quer algo, mas a gente não sabe os meios para ser aquilo, entendeu? Então, precisa trabalhar essa questão. Uma coisa muito legal que eu faço é visualizar. Tipo assim, por exemplo, antes é, eu tenho aqui meu mural de metas e eu visualizo, eu marco tudo que eu faço. Então, tá de frente da minha cama. Você Todos os está dias eu vendo olho. ali, né? Você tá Sim, ali né? Tá no seu campo de visão ali, né? sim. Entendi. Além de ser um reforço cognitivo, para todo tempo eu estar me lembrando Tá do meu lembrando? foco, da minha Aham, determinação. Ó, eu preciso fazer tal coisa. aham, E a sensação em mim de marcar, tipo, feito, é muito boa para mim. entendi. Então, antes, quando eu estava acima do peso, que eu me sentia mal, eu procurei um perfil de alguém que tivesse o corpo parecido com o meu, a altura parecida com a minha, e todos os Colocou dias eu lá olhava. Hoje, eu falo, peraí, representatividade, né? E é para poder ver que existe, né? Existe, tá aqui. Então, se ela conseguiu, eu deixa eu ver também se eu consigo pegar consigo. aqui, peraí. Aham, pega aí pra gente ver. Então, isso é muito importante. Eu Hoje, ensino. Ah lá, que hoje a legal. que eu deixo aqui é essa, ó. A de antes e depois, tá certo. A que eu deixo aqui é para me lembrar. Aham, Então, maravilha. assim, são coisas simples, mas que a gente vai fazendo e o resultado vai vindo, a determinação, o foco vai se estabelecendo e vai se tornando hábito. Entendi. E uma Então, nova rotina, com entendi. Então, novos a gente hábitos. tem que ter o foco. E é tão engraçado isso, porque eu estou escrevendo aqui, né? O planejamento e a ação baseada naquele planejamento. E na segunda eu falei isso. Esses são os 3 passos do coaching. Você, para ser treinado, coaching é treinamento, né? Coaching, a palavra coaching significa treinamento.
Então, tudo na vida, tá vendo? Qual é o meu foco? Saúde, vamos dizer no caso. Qual é o meu planejamento para eu ter mais saúde? No meu caso, malhar 3 vezes por semana com a Fabiana, entendeu? E a ação é eu ir e encontrar a Fabiana e malhar. Foco, planejamento e ação. Ah, então agora, né, eu quero mudar o meu corpo completamente. Eu quero não ser só, eu não me considero magro, né? Eu acho que é normal. Mas eu quero ser isso daqui, esse número 4 todo definido. Qual é o meu foco, então? Mudar a minha alimentação, fazer tal exercício, e a ação é ir lá, né? E fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que isso daqui que, para você, foco e determinação. Então, o seu foco está ali, o seu planejamento, a ação é a sua determinação. E isso vai virar um hábito, certo? Certo. Tem uma frase que eu gosto muito, fala assim: quem não se planeja está planejando fracassar. Verdade, eu já ouvi essa frase. Já ouvi essa frase. E, por exemplo, eu, quando eu queria emagrecer, eu falava, eu quero emagrecer, tal, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer menos, tal. Mas eu não me planejava. Uhum. Hoje, eu sei os horários que eu vou comer, eu tomo meu café da manhã, eu tenho meu almoço, à tarde, 3 horas, eu tenho que comer alguma coisa, para eu não ter aquele pico de fome. E aí ficar desesperada Ficar depois e sair desesperada. comendo, né, igual uma maluca, E entendi. assim, além de planejar os horários, eu preciso planejar o que eu vou comer. Uhum. Porque não pode ser qualquer coisa. Tem que ser algo que está de acordo com o meu objetivo. Então, Isso, assim, às vezes eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para parar para comer. Então, o que que eu faço? Eu entendi. tenho o iogurte que zero açúcar, que tem proteína. Eu tenho uma barrinha de proteína zero açúcar. Então, assim, eu estou me alimentando, né? Mas, assim, tem que estar dentro do meu planejamento. Depois tem o meu jantar e depois tem minha ceia. Então, tipo assim, Entendi, eu como várias vezes por dia, mas tudo dentro do horário planejado. com E aí, de vez certeza. em quando, eu me permito ter uma refeição livre, comer alguma coisa que eu gosto e que eu quero, né? Entendi. Porque também não precisa ser só. Só aquilo ali tão restrito. E a Rosinha está dizendo que ela vai ter que aprender a ter foco, planejamento e determinação, né? E agir. E olha, Rosinha, deixa eu falar uma coisa que eu também falei na live de segunda. A gente, na vida, ou você está tendo sempre foco e planejamento e ação. Ou você está naquilo que te alavanca, que você deseja, ou você está em algo que te prejudica. Mas você tem sempre o foco ou na comida, não é verdade? Ou na Sim, saúde. Então, o lance aqui é você estar consciente, né? Aonde está o meu foco, aonde está, eu sigo o meu planejamento e minha ação. Mas a gente está sempre a gente está sempre tendo foco em alguma coisa, ou que alavanca a gente, ou que não alavanca a gente. E a gente está ali fazendo de qualquer maneira. É muito melhor fazer com consciência e obter os resultados que a gente deseja, né? Do que deixar a vida aí levando e estar insatisfeita e estar ali com a vida te levando, porque o seu foco, seu planejamento e ação está completamente inconsciente, está acontecendo de qualquer maneira, porque a vida não para, né? é verdade. E Ela para está ter acontecendo. algo, e para ter algo que a gente nunca teve, a gente precisa fazer algo que nunca Que a fez. gente nunca fez, com certeza. É, justamente, você nunca vai ter algo que você, né, que você, isso daqui você já faz e você já sabe o resultado. Então, para ser diferente, você vai ter que fazer diferente. A Tatiana está dizendo que no momento não pode pagar uma academia. E o trabalho às vezes toma dias, mas colocou o foco em pelo menos 2 vezes na semana na Vila Olímpica, perto da minha casa, e correr 1 hora à noite. Já é alguma coisa, certo? Já Sim, está fazendo muito, melhor do que não fazer nada, com certeza. É isso daí. Então, o foco da Tatiana, né, Neia, tá 2 vezes por semana. A determinação, a ação dela é ir lá e correr essas 2 vezes por semana, 1 hora, né? Alguma coisa vai ser plantada disso, não é verdade? Alguma coisa vai acontecer. Então, gente, a nossa live vai acabar. A gente já está com quase 75 minutos, ficamos tá? bastante, né? Conversamos bastante. Se não tiver nenhuma pergunta, não tiver nada, a gente vai acabar. Então, a gente está aberto aqui para 1 ou 2 perguntinhas e amanhã tem live de novo, tá, pessoal? Vou fazer aqui a propaganda. Amanhã é 8h40, horário da Flórida. Vai ser tarde, 9h40, horário do Brasil, tá? É com o Magno, para você descobrir como que você faz para conseguir realizar tudo que você quer na vida. Então, vai ser muito bom, tá?
Então vamos lá. Se não tiver pergunta nenhuma, não tiver nada, né? Você tem mais alguma coisa para colocar? A gente ainda tem 15 pessoas aí assistindo. Obrigada, Hanna. Uma reflexão que eu queria deixar aqui, que é algo que eu tive que mudar, né? Eu sempre falava assim, eu vou tentar. Nunca diga que você vai tentar. Quando você fala assim, eu vou tentar fazer uma dieta, eu vou tentar treinar, aquilo já está sendo o seu cérebro falando, você vai tentar, se não der certo, você pelo menos tentou. Então, as nossas palavras, ela tem muito poder. Muito poder, com A gente certeza. precisa começar a prestar atenção, né? No que sai, no que sai da boca, né? A gente não tenta, a gente faz, né? A gente faz o nosso melhor. Pode não acontecer de ter o resultado que a gente espera, mas também, para mim, isso não significa fracasso, porque se eu fiz, eu não fracassei. Eu vou aprender, né? Eu já fiz, eu ganhei experiência para fazer melhor da próxima vez, né? O fracasso, ele não existe. Eu acho que eu já li essa frase. Só fracassa quem não faz. Tá? O fracasso só existe para quem não faz. Se você faz, você não está fracassando, você está aprendendo a melhorar sempre, né, Néia? Você está aprendendo caminhos diferentes. A Cris, minha amiga, entrou. Oi, Cris, entrou no finalzinho, que bom. Estão dando parabéns aqui, a Gláucia. A Gláucia ficou até o final. Obrigada, Gláucia. A Márcia, show, meninas, parabéns, obrigada. Então, eu espero ver vocês amanhã, né? Eu quero muito agradecer o seu tempo. Eu te agradeço. Quero agradecer por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Foi maravilhoso, entendeu? Eu amei. Muito obrigada. E essa foi sua primeira live que você falou. Sim, Gostou? primeira live. Vai fazer mais? Acredito que sim. Que bom, então. Tem bastante coisa para ensinar aí, tá bom? Né? Obrigada. Bota aí se você quiser o seu. O seu é fechado, né? Para o pessoal seguir, mas o seu é fechado. Tá. Só mandar solicitação eu aceito. Tá bom, quer escrever o seu aí no comentário, então? Ó, a Rosinha tá dizendo que amou tudo, obrigada. A Joyce está dizendo parabéns, meninas, amei, que bom. Ai, minha amiga, a live, que orgulhosa aí. Ela tá orgulhosa de você, né? Que lindo. Que legal. A Elisângela, minha amiga, parabéns, Obrigada. Néia. Você ficou mais linda, olha. Esse aqui é o Insta da Néia. Elisângela, foi muito bom, aprendi muito, grata. Que bom, Elisângela. É isso que a gente está aqui, né, Néia? Para contribuir, para ajudar todo mundo a se sentir, né, mais feliz, mais realizada, né? A Cândido tá dizendo, Jane, a Jane, suas lindas, obrigada. Então, gente, muito obrigada mesmo que vocês tenham ficado aqui com a gente, tá? Estamos para quase 80 minutos e amanhã tem mais live minha, né? Eu conto com a sua presença amanhã. Opa, com certeza. E sexta-feira também é a última dessa semana. Estou muito grata, muito feliz por tudo que aconteceu aqui, está acontecendo essa semana para poder ajudar. Cris, obrigada. Então, boa noite. A Néia deixou o Insta dela aí e até a próxima, né? Até. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Prazer. Prazer, Vilu, ter te conhecido. Prazer, Jane, também. Volta para as próximas aí, amanhã e sexta. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Tchau.